Olá, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora e as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A lei que cria o programa Proleitos foi sancionada, mas com alguns vetos. O projeto tem o objetivo de oferecer mais unidades de internação para os pacientes com Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que disponibiliza mais unidades de internação com a instituição do programa Proleitos. A proposta possibilita às pessoas e empresas a contratarem leitos clínicos e de terapia intensiva da rede privada em favor do Sistema Único de Saúde para atendimento de pacientes com Covid-19. A lei foi sancionada por um veto parcial, por inconstitucionalidade e interesse público, no dispositivo que previa que as pessoas físicas e jurídicas que aderissem ao programa Proleitos poderiam deduzir o valor investido do seu imposto de renda. Estabelecia ainda que o impacto orçamentário decorrente dessa lei fica limitado a 2,5 bilhões de reais. Também foi vetado o dispositivo que determinava que seriam suspensas as cirurgias eletivas nos hospitais públicos e privados sempre que os leitos atingissem a taxa de ocupação de 85%, com exceção dos procedimentos relacionados à oncologia e à cardiologia. Agora um balanço do coronavírus aqui no Brasil. O Ministério da Saúde informou que o país tem cerca de 392 mil mortes por Covid-19. Abril já é o mês mais letal da pandemia, com mais de 70 mil mortes nos primeiros 26 dias. O Brasil somou mais 1.139 mortes por Covid-19 em 24 horas. Com isso, o país já tem 391.936 vítimas da doença. Também foram adicionados 28.636 novos casos em relação ao dia anterior, chegando a mais de 14.369.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias baixou um pouco e está em 2.465 por dia. E a curva de novos casos em uma semana também segue em redução. Agora está em 53.533 confirmações diárias. No mapa, analisando a evolução da doença, podemos verificar que dessa vez não houve aumento nos óbitos pelo coronavírus em nenhum estado. 14 deles registraram estabilidade: Acre, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Sergipe. E em queda aparecem 12 unidades da federação: Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. O estado da Bahia não divulgou os dados. No destaque internacional, o ex-presidente americano Barack Obama pediu a todas as nações que se mantenham firmes contra a junta militar que assumiu o poder em Myanmar. Em um comunicado, o democrata afirmou que os vizinhos do país devem reconhecer que um regime assassino, rejeitado pelo povo, só vai trazer mais instabilidade, crise humanitária e o risco de um Estado falido. Obama disse que ficou horrorizado com a violência angustiante contra os civis e se viu inspirado pelo movimento nacional que representa a voz do povo. Para ele, o movimento golpista claramente nunca vai ser aceito pela população e não deveria ser aceito pelo resto do mundo. O ex-presidente americano visitou o país asiático há uma década para apoiar a adoção da democracia. Já neste ano, em 1º de fevereiro, o exército birmanês depôs o governo eleito e deteve a líder democrática Aung San Suu Kyi. Obama costuma ser econômico em comentários sobre assuntos internacionais, mas apoiou a ação dos Estados Unidos sob o mandato de Joe Biden e de outros países para impor custos às Forças Armadas em uma tentativa de restaurar a democracia. E para encerrar essa edição, o sedentarismo quase dobrou durante a pandemia. Também não é para menos, né, gente? É um problema sério que aumenta os riscos de uma doença como a própria Covid-19. Quem pode deve aproveitar a reabertura de parques públicos e também as academias. É o que nós vamos conferir agora na reportagem. Ao lado do Mike, o fiel companheiro, o Marcos Aurélio aproveitou a reabertura do Parque do Ibirapuera. O programador está trabalhando em home office e tem se exercitado muito pouco durante a pandemia. Agora ele e o cão
vão poder colocar as atividades físicas em dia. Traz uma certa felicidade, assim, uma certa liberdade, né? Que a gente estava um pouco mais restrito antes da reabertura, né? Acho que a gente se sente um pouco mais livre, assim. Agora, quem ficou mais contente, você ou o Mike? A gente viu a cara de felicidade dele correndo aqui. Eu acho que ele está bem mais feliz, sim, viu? Ele está mais feliz, eu acredito. A falta de exercícios físicos tem sido um dos efeitos colaterais mais preocupantes dessa pandemia. Uma pesquisa realizada por uma grande rede de academias mostra que o sedentarismo aumentou muito entre os brasileiros. Antes da pandemia, a estimativa era de que 35% das pessoas não praticavam nenhum exercício. Após as medidas de isolamento social, esse índice aumentou para 66%. A Organização Mundial da Saúde recomenda que cada pessoa deve praticar pelo menos 300 minutos de atividades físicas leves por semana, como uma caminhada. Mas com a adesão ao home office, muita gente não consegue mais atingir essa meta. Antes, mesmo sem a intenção de se exercitar, as pessoas acabavam se movimentando para realizar as tarefas do dia a dia. Aquele trajeto para pegar um ônibus ou subir 3 lances de escada para chegar até o escritório, isso também foi encurtado. Nós estamos ainda menos ativos. Então, além daquela atividade física tradicional, que é a academia, que é a dança, né? Ou pessoas que também já se exercitavam em casa, nós tínhamos o aditivo daquele movimento adicional. Nós éramos mais ativos fisicamente. E além das restrições impostas para combater o vírus, a falta de motivação para praticar esportes foi apontada pelos entrevistados como um dos principais motivos do sedentarismo. É o caso da Maria Ângela. Aos 69 anos, ela disse que ficou mais difícil para fazer as caminhadas diárias. Porque você fica pensando, para onde eu vou, né? Para onde eu vou? Vou na rua? Até pode fazer na rua, mas é diferente, né? É diferente, você tá na rua, um monte de carro, um monte de gente. Aqui é um parque, aqui você respira um ar legal, né? Olha, e um bom motivo para começar a se movimentar é o próprio coronavírus, ou melhor, os males que ele pode causar. Uma pesquisa feita na Espanha revela que uma pessoa que pratica atividades físicas com frequência tem 8 vezes mais chances de sobreviver ao vírus do que aquelas que são sedentárias. O levantamento foi feito com 500 pessoas que estavam internadas com Covid-19 em um hospital espanhol. Se você faz uma atividade física regular, você tem menos chance de infartar. Você tem menos chance de ter uma complicação cardiopulmonar. Você tem menos chance de desenvolver alterações do sistema músculo-esquelético, como, por exemplo, osteopenia ou osteoporose. Então, é perfeitamente justificável que quanto mais atividade física você faça, melhor vai ser o seu condicionamento físico e, consequentemente, menor a chance de você ter algum problema de doença de um modo geral. O Décio não desanima. Mesmo com a pandemia, ele fez questão de continuar as atividades físicas, tomando os devidos cuidados. E diz que a vontade de viver foi o principal combustível. Se a gente não tiver euforia na vida, alegria na vida, a gente não tem sentido de viver. Não é melhor ir embora mesmo, porque atrapalha os outros. Ele tem 79 anos e, nesse ritmo, o Décio espera ir bem longe. Tá aí, que belo exemplo, né? E olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais.